Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Lucila Ponte, sou médico oncologista, cofundadora da Oncogeriatria Brasil e vou te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento. A gente acredita no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. Hoje a gente vai conversar sobre o cuidado com o idoso com neoplasia de próstata avançada, por onde começar, e esse bate-papo conta com o apoio da Bayer. Nossos convidados de hoje são a doutora Poliana Souza, médica geriatra, doutora Janine, médico oncologista, ambas fundadoras da Oncogeriatria Brasil, e o doutor Fábio Schultz, médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, referência em uro-oncologia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada por estarem aqui conosco. E a gente sabe que a maioria dos casos de tumores de próstata são diagnosticados em indivíduos com mais de 65 anos, o que traz uma série de desafios para a prática clínica e tomada de decisões. Por outro lado, os ensaios clínicos que geralmente guiam as nossas escolhas incluem pacientes jovens e com poucas comorbidades, o que nos obriga a extrapolar resultados, riscos e desfechos. Eu vou citar aqui um caso para a gente discutir, né, um caso super comum, né, do nosso dia a dia. Entra no consultório um paciente de 78 anos, diagnosticado com uma neoplasia de próstata metastática sensível à castração de novo. E aí, nós fomos treinados para entender todos os aspectos relacionados ao tumor desse paciente. Mas a gente geralmente fica um pouco perdido em relação à condição geriátrica. E a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer tudo isso em 20 minutos de consulta, quando a gente tem sorte. Então, por onde começar? É até irresistível a gente ceder à tentação de pensar assim no shape. Vamos considerar o shape do paciente. E, Fábio, eu queria entender com você, como que você costuma avaliar esses pacientes? Como que você avalia a doença? Se é um paciente candidato à intensificação de tratamento ou não? Bom, vamos lá, Lucila. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer para mim. E acho que o projeto de vocês é um projeto ótimo. Eu acho que para tentar trazer um awareness do que é a oncogeriatria e a importância da oncogeriatria no nosso meio. Eu acho que está cada vez mais evidente que a gente tem que ter essa avaliação. Eu acho que assim, e a oncologia, de uma maneira geral, ela é uma especialidade que envolve muitos pacientes geriátricos. Invariavelmente, a vasta maioria dos nossos pacientes vão ter mais de 60, 65 anos de idade. Mas vamos lá, infelizmente ou felizmente, isso depende muito da nossa experiência. Então, se eu tenho um paciente, como você colocou aí, um câncer de próstata metastático, sensível à castração de 78 anos de idade, eu vou olhar de maneira, entre aspas, subjetiva como que ele está, entendeu? Se ele tem muitas comorbidades, como é que é o status funcional dele e se ele e o volume de doença. Porque tem uma outra conceito do ponto de vista da uro-oncologia de câncer de próstata que eu ainda acho que a intensificação do tratamento, que seria a adição da quimioterapia à dupla de ADT mais um novo agente hormonal, é a minoria dos pacientes que vão precisar de quimioterapia. Acho que a vasta maioria dos pacientes, mesmo com alto volume de doença metastática, vão ficar muito bem com uma dupla, que é o ADT mais um novo agente hormonal. E até isso tem uma subjetividade grande, porque eu vou considerar o uso de uma terapia tripla, que a gente chama, que seria o ADT, novo agente hormonal mais o docetaxel mais uma quimioterapia, para aquele paciente que talvez tenha um volume muito alto de doença, um risco muito alto, um Gleason 9 e 10, com PSA elevado, sintomático, metastático ao diagnóstico e assim por diante. Porque todos esses fatores, de maneira subjetiva, eles falam que é um risco maior, entendeu? Aquele, por exemplo, metastático ao diagnóstico é pior do que o metastático recidivado. Metastático sintomático é pior do que o metastático assintomático. E assim por diante. Então, não basta, na minha opinião, não basta ter 4 lesões, sendo uma fora do esqueleto axial, que é o critério do Charted, por exemplo, antigo.
E todos esses estudos que fizeram a avaliação da terapia tripla, como o estudo Peace One e o estudo ARA-SENS, na realidade, eles avaliam o efeito benéfico aditivo do novo agente hormonal, não o efeito benéfico aditivo da quimioterapia. Então, eu diria que hoje eu conto provavelmente em uma mão, talvez em 2 mãos, os pacientes que eu diria que, de fato, precisavam de terapia tripla, entendeu? A vasta maioria dos pacientes que eu tenho, eu uso terapia dupla, né? Então, essa discussão, independentemente da idade, eu acho que ela é até um pouco secundária. É óbvio que, de repente, eu vou ter um entusiasmo também de fazer uma terapia tripla com quimioterapia num paciente mais jovem do que num paciente idoso. Então, neste sentido, a idade ela também vai ser um ponto relevante. Mas, por exemplo, 78 anos de idade, na minha concepção geriátrica, que eu não tenho especialidade de oncogeriatria, eu acho que é bastante aceitável para fazer uma quimioterapia. Eu não acho que é proibitivo. Eu começo a ficar um pouco preocupado acima dos 85 anos de idade ali. Legal. Poliana, vamos aproveitar. Conta pra gente, assim, como seria uma forma de objetivar essa avaliação da idade? Ferramentas de triagem, como que você faz? O ideal é que a gente pudesse ter uma avaliação geriátrica de todo paciente, né? Mas isso não é a realidade, não é nem só aqui no Brasil, é no mundo todo. Então, assim, essa discussão de como a gente conseguir melhorar essa avaliação dos pacientes de forma a direcionar nossos esforços para aqueles pacientes de maior risco é uma discussão no mundo todo, não é só para a gente aqui no Brasil. A gente sabe que a idade, não tem como falar que a idade não é, né, nenhum fator de risco, mas ela isoladamente não é um fator preponderante na minha tomada de decisão. Então, o que eu utilizo, né, para tentar me ajudar? A gente tem algumas ferramentas de triagem que são indicadas, né? Se você olhar lá no guideline da NCCN, da ASCO, a gente tem algumas ferramentas de triagem. Elas triam o quê, na verdade? Aqueles pacientes de maior risco de ter fragilidade, de maior risco de mortalidade em 1 ano, de maior risco de eventos adversos graves do tratamento. Na maioria dos estudos foi isso que eles avaliaram, tá? E dentre essas escalas, tem uma escala que para a qual a maioria das publicações puxam mais a sardinha, né? Que é uma ferramenta fácil, rápida, que já foi estudada em diversos cenários, inclusive em cenários de doença hematológica, que é a G8, né? E para a gente, a G8, ela tem a vantagem de já ter sido estudada, de ter algumas publicações na população brasileira, tanto a G8 original, quanto versões modificadas da G8, tá? Então, a gente tem a nosso favor o fato de ser uma escala recomendada pela ASCO, por exemplo, e que a gente tem trabalho na população brasileira. A G8, ela avalia além da idade. Então, por que eu falo que a idade é o risco também? Porque a idade está lá, né? Ela conta, tem faixas etárias lá e quanto mais idoso, mais esse paciente pontua. Mas tem muitas questões relacionadas ao status nutricional desse paciente, a polifarmácia, se ele tem possibilidade de tomar, se ele toma as medicações sozinhos, né? Cognitiva, e, se eu não me engano, uma questão de autoavaliação que a gente fala aí da resiliência, né, do paciente. E quando eu aplico, ela vai até 17 pontos, essa escala, e o paciente que faz 14 pontos ou menos, ou então abaixo de 15 pontos, ele é o paciente de maior risco. E ele é aquele idoso para o qual eu deveria ter um olhar especial, um olhar mais apurado, e se eu tiver a possibilidade de ter um geriatra que possa fazer uma avaliação completa desse paciente, este é o paciente que merece, com certeza, uma avaliação mais pormenorizada. Para quê? Para que eu possa identificar os pontos de maior fragilidade desse paciente. Não é para eu deixar de tratar o paciente. Na verdade, a oncogeriatria não tem a ver com impedir tratamento. Pelo contrário, ela tem a ver com melhorar a jornada, né? Como eu posso contribuir para que esse paciente tenha acesso ao tratamento de uma maneira segura. Então, a partir dessa avaliação, eu posso instituir medidas reabilitadoras para reduzir o risco desse paciente. Não, fantástico. A G8 chama G8 porque são 8 perguntas.
E aí você leva 3 minutos para aplicar essa escala. Então, eu sou uma entusiasta dessa Eu ia escala. perguntar isso, quanto tempo demora? É muito 3 a 5 rápido. minutos. E você pode... São perguntas do dia a dia que você faria rotineiramente. E ela pode ser aplicado por alguém da equipe multi do centro oncológico, por exemplo, onde você trabalha. Pode ser aplicada pela enfermagem, né? Pode ser aplicada pela nutricionista. Enfim, ela é uma escala rápida, fácil de aplicar, né? E com questões que normalmente já são feitas para o paciente oncológico. Então, ela não é uma escala. Tem uma ou outra questão que é mais do âmbito do geriatra mesmo, mas grande parte das perguntas são perguntas que já vão ser feitas, às vezes, na própria avaliação de enfermagem desse paciente, né? E lembrar que ela foi validada na população brasileira em 2 cenários, serviço público e privado. Assim, então... E ela só começa a partir de uma idade, não? Ou é qualquer idade que você aplica ela? Assim, no Brasil, a gente considera idoso a partir de 60 anos, então a gente poderia definir. Mas os trabalhos, na verdade, eles levam muito em consideração a realidade de cada serviço onde ela foi testada. Entendi. Então, eu tenho trabalhos que fizeram aplicação acima dos 70, acima dos 75, né, de serviços em diversos países do mundo que escolheram faixas etárias baseadas naquilo que eles observavam em seu serviço. O que a gente orienta? Quanto maior a chance, né, de você ter na sua população de atendimento uma população que foi menos favorecida a acesso a serviços de saúde ao longo da sua vida, né, essa é uma população de maior risco de ter tido um envelhecimento não tão bem sucedido e de eu encontrar fragilidades em idades inferiores. Então, às vezes, vale a pena. Então, normalmente, quando a gente fala de Brasil, a gente fala que no serviço público talvez fosse interessante a gente ter, sim, a partir dos 60 anos, porque eu tenho uma maior chance de encontrar idosos frágeis numa população que não teve tanto acesso a cuidados de saúde ao longo da sua vida, que não teve tanto acesso a uma alimentação mais adequada ao longo da saúde, porque questões sociais interferem no nível de fragilidade dos idosos, no processo de envelhecimento desses idosos, né? Enquanto fora do Brasil, por exemplo, né, países de primeiro mundo que tem uma população que teve um cuidado maior de saúde, normalmente eles colocam a triagem em idades mais elevadas, 70, 75 anos. Então, a idade em que foi testado depende muito do país onde o instrumento foi utilizado. E eu realmente acredito que, por ser uma escala muito simples de aplicar, a gente deveria evoluir para um momento em que o oncologista ele vai falar: esse paciente tem performance status 0 e um G8 de tanto. Não é difícil, né? E, Janine, eu queria que você comentasse, a gente sabe que o G8 é uma triagem, né? E, invariavelmente, o ideal, o NCCN recomenda que todos os pacientes com mais de 65 anos recebam uma avaliação geriátrica ampla. Ano passado, a gente teve a atualização do guideline da ASCO para que essa avaliação geriátrica ampla em oncologia seja realizada de uma forma mais prática, porque, via de regra, isso leva em torno de 1 hora para aplicação, você precisa de um profissional treinado. Comenta um pouco sobre essa avaliação prática. Essa avaliação prática foi uma necessidade, né? A gente sabe, não é tão simples ter uma avaliação de 1 hora no nosso consultório, a gente precisa de um profissional habilitado com conhecimento para executar essa avaliação geriátrica. E a ASCO, ela tentou fazer de uma forma sucinta as principais necessidades, né, os principais domínios que iam interferir diretamente na decisão terapêutica, né, onde a gente coloca os domínios como comorbidades e polifarmácia, né, o número de medicamentos que esse paciente utiliza, a sua funcionalidade, né, como esse paciente executa suas funções básicas de vida diária. São perguntas simples também, né, que usualmente a gente já consegue ir avaliando o paciente. O status social e emocional desse paciente também entra. O status nutricional, que também é um fator muito importante pra gente. E acho que a questão da mobilidade. E a questão da mobilidade, também, né? que entra na funcionalidade também, né? Então, de forma a gente conseguir avaliar o indivíduo na sua forma global, a gente conseguir identificar quais são as suas vulnerabilidades e fragilidades que podem ser modificáveis ou não. Isso é muito importante, né? Para essa decisão terapêutica é muito difícil, porque muitas vezes a gente não... O grande desafio é, esse indivíduo ele está fragilizado pela atividade da doença, ou ele tem alguma fragilidade e vulnerabilidade prévia
ao tratamento, ao diagnóstico oncológico, né? A gente conseguir diferenciar isso para poder traçar uma meta terapêutica e a decisão de qual a melhor estratégia oncológica é o maior desafio, né? E eu acho que o interessante, né, para o colega que está nos escutando, é que, por exemplo, ele não precisa necessariamente saber fazer essa avaliação geriátrica, porque inclui diversas escalas, diversas medidas, tem testes, levantar e sentar, andar X metros. O interessante é o colega entender que ele precisa olhar para essas questões para chegar no diagnóstico geriátrico do paciente e, com certeza, já tem alguém do time de saúde que respondeu aquela pergunta. Então, a nutricionista que avaliou aquele paciente já respondeu se ele está sob risco nutricional ou não. A fisioterapeuta já fez os testes. Então, o nosso papel é mais de coordenar todas essas informações e construir ali o panorama daquele indivíduo. Você trouxe uma coisa muito importante. A gente é muito médico-cêntrico, né? A gente tem que passar a utilizar muito mais a equipe multiprofissional nessa decisão, né? A gente sabe que evidências como sarcopenia, a gente aumenta em 25% a 30% a toxicidade do tratamento oncológico. Então, essas avaliações já fazem parte do tratamento em qualquer serviço. Então, na maioria dos serviços, né? A gente sabe, a gente está falando de Brasil, é muito amplo, nem todo mundo tem um suporte de equipe multiprofissional, mas na maioria dos serviços a gente tem uma avaliação da equipe, da nutrição, da fisioterapia, que já faz grande parte dessa avaliação de mobilidade, de funcionabilidade, de risco nutricional, de desnutrição, sarcopenia. Agora, Eu só ia falar, na verdade, assim, é interessante porque, assim, eu posso até dar um exemplo claro de um paciente que eu vi hoje à tarde, porque é um senhor de 85 anos de idade, que tem um câncer de próstata metastático, refratário à castração, e que ele já tem 85 anos, tem um grau de demência, eu diria que moderado para acentuado, tem um diabetes com uma hemoglobina glicada de 8, e tem um câncer de próstata metastático sintomático com dor no ombro, com múltiplas lesões metastáticas e aí eu tratei, né? Porque assim, ele estava tendo dor, mas assim, ele não se comunica direito, entendeu? Ele tem um grau de demência ou limitação funcional até que grande. Ele vai na consulta de cadeira de rodas. Eu juro que eu fiquei com peso na consciência de começar a viraterona para ele. Mas aí assim, mas isso já faz 1 ano e meio, porque hoje eu vi ele no segmento, né? Então hoje, ele já faz 1 ano e meio que ele tá com a viraterona, tá bem, PSA baixinho, respondeu, o PET melhorou. Melhorou o sintoma. Melhorou o sintoma. Ele teve ganho. Melhorou o sintoma, então eu acho que eu fiz bem para ele. Mas aí hoje eu fico pensando, poxa, ele tá com uma hemoglobina de 8, ele ainda continua limitado funcionalmente, não anda direito, tenta fazer uma fisioterapia em casa, tem um grau de demência, já teve algumas quedas em casa, e fico assim, pô, será que eu tinha que parar o tratamento? Porque fazer uma intermitência like ou alguma coisa assim. Então eu fico nessas dúvidas, entendeu? Ele já tem uma geriatra, então já passa em consulta. Mas eu ainda tenho a sensação que eu vejo vocês falando da tal da multidisciplinariedade, que é importante e tudo mais. Mas ainda acho que tem barreiras, porque eu falo com a geriatra, ela fala, não, acho que pode continuar tratando. E eu falo, tá bom, então vamos seguir em frente, entendeu? Mas eu fico em dúvida se de repente eu estou fazendo mais bem para ele ou mais mal, porque o tratamento não tem comorbidade, tem toxicidades o tratamento, entendeu? Então, assim, de repente eu estou deixando ele mais fraco, de repente eu estou deixando ele mais limitado funcionalmente. Então é difícil. Esse risco que você trouxe, você usa o medicamento, né? A biraterona, ela exige o uso do corticoide. Exato, tem isso também. E aí a gente descompensa a diabetes, diminui massa muscular ainda mais, prejudica a saúde óssea. Então, essa decisão é uma equação, né, Fábio? É muito difícil. Assim. Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei para a família exatamente hoje. É a síndrome do cobertor curto. Entendeu? Você puxa de um lado, descobre do outro. Entendeu? Não dá para ser ideal, entendeu? Eu falei para eles. Piora, eu falei, até essa questão de castração piora a questão cognitiva também. Sim. Então, assim, até que ponto... E tem que pôr na balança, pode ser que em algum momento o tratamento deixe de trazer benefício, embora esteja controlando a dor, por exemplo, nesse momento. Acho que né? Esse ponto é fundamental a gente discutir, porque esses são os dilemas do dia a dia, né? Nenhum estudo clínico vai responder, né? E eu acho que são 2 momentos muito críticos na jornada do paciente, o diagnóstico e a indicação terapêutica, que a gente fica em dúvida, vai morrer do câncer ou com o câncer. Né? E aí depois eu queria que você comentasse um pouco das escalas de expectativa de vida. E eu acho que, assim, um grande segredo da oncogeriatria é que a gente precisa adaptar. Você está pensando em retirar a droga um pouquinho, perfeito. E monitorar. Para justamente chegar nessas reflexões. Será que agora
outras questões estão requerendo mais a nossa atenção? Fala das calculadoras da expectativa de vida. Na verdade, quando você olhar o guideline do NCCN para o tratamento do câncer em idoso, a primeira coisa que ele coloca, assim, o ponto de partida é a avaliação de expectativa de vida, né? E o que eles colocam para a gente discutir tratamento se esse paciente tiver expectativa de vida maior que 5 anos, né? Então, se não tiver expectativa de vida maior que 5 anos, eles colocam a possibilidade de você nem discutir tratamento, né? Como mas é isso que eu é de uma sei? doença, desculpa interromper, mas isso é de uma doença metastática sintomática? É muito do geral, na verdade. É uma orientação geral. Porque é lógico que ele vai morrer antes de outro problema de saúde. Eu entendo isso numa avaliação, por exemplo, assim, eu vou fazer... Eu não sei, eu ainda acho... Eu tenho uma dificuldade para entender isso, porque assim, pega uma senhora de 80 anos de idade com câncer de mama e que já teve, sei lá, um infarto, um derrame, tem uma certa limitação, você não tem. Você pode ter as escalas que vai dizer que, de repente, a expectativa de vida dela não é maior do que 5 anos. Mas, pô, você vai dizer para ela que você não vai operar o câncer de mama dela e vai deixar isso, de repente, crescer e o será... eu não sei, acho difícil. Ou então chegar depois de 2 anos e aí falar assim, putz, devia ter operado há 2 anos atrás. Mas eu acho Entendeu? que Agora não dá para pôr operar. Na balança. Eu acho que te objetiva questões para você discutir com o paciente e com a família. E nunca a gente vai deixar de avaliar a biologia tumoral. Sim. Né? O Isso que é era outra este coisa. câncer de mama? O que é esse câncer de próstata metastático? Né? Por isso, eu acho que precisa ter esse diálogo do oncologista com o geriatra. E o Fábio trouxe uma questão interessante. Nem todo geriatra consegue, Tem né, essa ter o olhar essa da interface, oncologia, né? Eu acho que você tem que pensar no objetivo do tratamento, né? Assim, o objetivo do meu tratamento é controlar sintoma. Mesmo que ele tenha uma expectativa de vida menor que 5 anos, né? Eu estou impedindo um sintoma que vai ser pior do que o sintoma gerado pelo tratamento. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pôr na balança também, né? Mas o que ele coloca em relação à expectativa de vida é justamente você responder essa pergunta. Esse paciente vai morrer do câncer ou ele já é tão comórbido, frágil, que ele vai morrer de outras questões antes de poder ter benefício do tratamento do câncer, né? Então, o que essas escalas consideram? A gente tem algumas ferramentas, é óbvio que é estimativa, né? Assim, não é evidência, né? Não é uma bola de cristal que eu tenho certeza que vai ser aquela expectativa de vida daquele paciente, mas isso me ajuda a ter uma ideia. Então, a gente tem um site que é o ePrognosis, e através desse site você acessa diversas ferramentas, você escolhe o tempo, se você quer 1 ano, 4 anos, 10 anos. Então, para o nosso cenário, a gente quer ferramentas que avaliem expectativa de vida de 5 a 10 anos, né? Então, a gente escolhe ferramentas para a nossa população, que a gente tem a validação, é Suemoto, tá? Mas às vezes a gente se utiliza de ferramentas que são validadas para outras populações, que são as ferramentas de Lee e Schomburg, tá? Então você seleciona, é interessante porque você vai selecionar de onde vem esse idoso, se ele vem da comunidade, se ele vem de casa de instituição de longa permanência, enfim. Né? Você coloca se esse paciente tem demência ou não tem demência. Então, tem uma série de coisas até você chegar nas escalas. E aí você preenche essa ferramenta. É uma ferramenta que vai pedir idade, se esse paciente é tabagista, algumas comorbidades entram nessa ferramenta, funcionalidade, então algumas perguntas a respeito de funcionalidade entram nessa ferramenta. Você preenche essa ferramenta e ela te dá uma estimativa, né, de mortalidade, de chance de mortalidade desse paciente em 5 anos, 10 anos, Lee ainda dá 15 anos e dá uma expectativa de vida em anos estimada para esse paciente. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a tomar algumas decisões. Se a chance de mortalidade desse paciente em uma determinada faixa de tempo for maior que 50%, né, esse paciente ele tem uma chance maior de falecer de outras comorbidades que não do câncer. Então, isso ajuda a gente a ter uma informação a mais na balança para tomar decisões a respeito desse paciente, né?
Então, acho que isso vale muito a pena para a gente pensar qual é o objetivo do meu tratamento com esse paciente, se vale a pena ou não eu expor ele a uma determinada toxicidade. Né? Porque você vai usar isso em conjunto com outras ferramentas, como a avaliação de toxicidade, por exemplo, né? Para esse paciente. Então, acho que é algo que ajuda bastante. Uma coisa muito importante, dentre as comorbidades, está lá a possibilidade de você dizer se esse paciente tem ou não câncer. Né? Quando eu quero saber a chance dele morrer sem o câncer, a gente exclui a doença oncológica no cálculo. Eu não coloco a doença oncológica no cálculo, porque justamente eu quero saber a chance que ele tem de falecer das suas outras condições de saúde, não do câncer. Não, isso é muito valioso para que a gente possa traçar esse diagnóstico geriátrico. Então, assim, voltando para o caso que a gente está hipotético. Então, o nosso paciente tem 78 anos, doença metastática sensível à castração de novo, ele tem um Gleason 9, ele tem várias lesões ósseas, uma delas em fêmur causando dor e várias lesões pulmonares. Fez o estadiamento geriátrico, ele é um idoso robusto, com expectativa maior que 5 anos e sintomático da sua doença. Então, a gente está considerando quimioterapia, uma terapia tripla para ele. Aí vem o outro desafio, a toxicidade, né? Como que você tem feito, Fábio, com o Docetaxel nesses casos? A cada 15 dias, a cada 21 dias? Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso, tá? Mas eu extrapolo um pouco os dados do Docetaxel 15 versus Docetaxel 2 semanas versus 3 semanas, né? Que foi estudado mais no cenário de doença metastática refratária à castração. E eu levo isso para o cenário de doença sensível à castração, tá? Então, quando eu penso em fazer Docetaxel, eu ofereço ainda a dose de 50 mg por metro quadrado a cada 2 semanas, ao invés da dose de 75 mg por metro quadrado a cada 3 semanas. Eu acho que o estudo que mostrou que 2 semanas versus 3 semanas é tão bom quanto, talvez até um pouco mais eficaz e mais bem tolerado. Então, eu tenho essa tendência aí. Mas eu sei que isso talvez seja criticável. Tem gente que é mais purista e vai dizer que não. Eu acho que o estudo foi com 3 semanas, então eu vou fazer cada 3 semanas com a dose de 75. Mas eu acho ok fazer a dose de 50 a cada 2 semanas. Também acho super razoável, né? Os próprios guidelines mesmo em oncogeriatria, da CIOG, eles recomendam sempre que possível você reduzir mesmo os intervalos ou aumentar o intervalo conforme a dose, né? Dependendo do que você for planejar. Mas é uma estratégia, assim, fazer uma dose menor no intervalo, para você permitir que esse paciente consiga se recuperar, até do ponto de vista medular, né? A gente está falando de um paciente idoso que acima de 65 a medula já é um pouco mais lentificada para se recuperar. Então, nesses pacientes acima de 75, já pela ASCO e NCCN, você tem que usar estimulador de colônia, né? Porque é um paciente que, com taxano, a profilaxia primária faria um benefício importante para eles, né? E eu acho que também uma forma de você se cercar de todo o apoio possível, a gente tem os scores de toxicidade, a quimioterapia. Também. O mais utilizado é o CARG, que ele está já traduzido para a língua portuguesa. Simples de utilizar também. Então, você aplica no seu paciente, de repente, se ele tem um score moderado, usa a cada 15 dias, ao invés de cada 21 dias, avalia como ele tolera. Acho que a tônica é que a gente adapte, né, e monitore, busca na literatura, evidência aqui em base. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. E aí, Janine, eu queria que você comentasse o quanto que a intervenção geriátrica faz diferença para esse paciente. Né? Existem estudos randomizados que mostram que isso impacta no desfecho desses pacientes? Sim, acho que 2019 e 2020, né, foi um ano que fez bastante diferença assim, para a oncogeriatria, que foi quando a gente conseguiu trazer os estudos randomizados, fase 3, como GAP70, onde você mostrou diretamente o impacto da intervenção geriátrica, não só a avaliação. Aqueles grupos onde você tinha não só a avaliação, mas o acompanhamento oncogeriátrico, né, com intervenções geriátricas durante o tratamento oncológico, você reduzia em torno de 25% toxicidade de grau 3 a 4. E não só toxicidade hematológica, né, a gente está falando de toxicidade com impacto mesmo na autonomia, na funcionalidade desse paciente. Reduzia o risco de queda, reduzia a internação,
né? Que é a grande preocupação quando a gente faz quimioterapia, ainda mais no paciente idoso, né? Então, os benefícios são amplos, mas lembrando que são intervenções, né? Não foi uma coisa pontual, não foi só uma decisão terapêutica. Esse acompanhamento geriátrico, ele foi ao longo do tratamento. É associado a medidas reabilitadoras, né? A partir daquilo que foi identificado como um ponto de fragilidade na avaliação geriátrica desse paciente. Então, E o mais curioso é diminuir idas ao pronto-socorro e internação, né? Eu acho isso incrível. e Assim, você tá aumentar a pensando- chance de completar o tratamento, né? Sim, aquele tratamento que a gente se esforçou tanto para desenhar, né? E são medidas simples, né? Intervenção nutricional, fisioterapia, que a gente acaba não fazendo, a gente não dá conta Prevenção disso. de queda. Prevenção de no queda, mas paciente. eu acho que aí vem a importância do time de saúde, né? Na jornada ali, no dia a dia. E eu só vou fazer um ponto, que aí você fica mais tranquilo em relação à redução, Fábio, que nesse estudo, mesmo os pacientes que tiveram redução de dose a partir do primeiro ciclo, eles tiveram a mesma taxa de resposta, que é uma preocupação, né, que a gente tem. E aqueles que não reduziram inicialmente, ao longo do segundo e terceiro ciclo, eles tiveram que reduzir. Ou seja, esse paciente teve que experimentar a toxicidade para ser reduzido. Então, embora a gente faça muito empiricamente, eu acredito que a gente vai ter que evoluir em relação às doses adequadas para essa população. A redução de dose nem sempre é uma estratégia ruim, né? Mesmo no paciente metastático, que é uma angústia do oncologista, né? Eu não quero reduzir no início porque eu quero que esse paciente responda. Sim, A gente, como oncologista, se acostumou, né? A dose e densidade. sim. E todos os estudos em oncologia tem o tal da MTD, né? Que é Maximum Tolerated Dose. Que, em tese, eu ainda acho que a gente tinha que evoluir, né? Porque isso aí é uma coisa meio burra, eu acho, né? Que, não sei, a gente sempre é treinado para tentar, nos estudos, fase 1, fase 2, tentar, fase 1 principalmente, tentar chegar na dose máxima tolerada, entendeu? E não na dose mínima eficaz, entendeu? Então, isso talvez seja uma quebra de paradigma aí, porque tem muita droga que a gente está provavelmente utilizando, ainda mais com essas drogas-alvo, imunoterápicos, anticorpos monoclonais conjugados com drogas, são drogas talvez da era mais moderna, que não são quimioterapias, aonde provavelmente a gente está jogando um monte de droga fora, que de repente a gente poderia dar uma dose muito menor, ter uma eficácia semelhante e talvez até uma melhor tolerância, né? Fábio, eu queria que você comentasse, com a experiência que você tem com o estudo clínico, quais dificuldades que você vê, barreiras para a inclusão de idosos no estudo clínico? Você acha que os estudos de mundo real são uma saída para que a gente tenha cada vez mais dados? Lucila, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a grande barreira é que todos os estudos, no final das contas, eles querem paciente com câncer mais saudáveis. Então, o paciente não pode ter câncer e ser doente. Entendeu? Ele não pode ter tido infarto recente, derrame recente, trombose recente, não pode ter insuficiência renal, não pode ter insuficiência hepática, tem que ter um status funcional bom, do performance status, Karnofsky, COG e tudo mais. E aí, essa é a primeira dificuldade. A outra dificuldade, eu estava dando para a Janine ali um outro exemplo de um paciente de 85 anos que eu coloquei no estudo de câncer de rim, é que o protocolo também é muito fechado. Então, você tem que começar com a dose cheia no primeiro ciclo. Então, assim, isso... Pô, eu tinha que dar 20 miligramas de lenvatinib para uma senhora de 85 anos de idade. Entendeu? Então, isso é muito ruim. Mas eu entendo também o rigor científico, porque você deixar aberto para o investigador, ao seu bel prazer, subjetivo, dizer, não, essa paciente eu vou começar uma dose mais baixa, você pode macular o resultado do estudo. Então, assim, é uma faca de dois gumes aí, entendeu? Então, mas eu acho que a maior dificuldade é que os idosos, obviamente, eles vão ter mais comorbidades, que vai ser mais comum deles não serem candidatos aos protocolos de estudo, né? Ou porque eles tiveram, sei lá, um infarto recente, um derrame recente, ou porque eles têm alguma outra comorbidade que impede eles de entrar no estudo. E você vê o estudo de mundo real como uma saída? Sim. Então, essa segunda parte da pergunta. O estudo de mundo real é, obviamente, uma saída, uma saída interessante, esperta, para se avaliar isso, né? Então, sem dúvida, é o que a gente precisa fazer, ou é o que sobra para a gente fazer, né? E isso é interessante porque se a gente vai fazer comparações dos resultados dos estudos de mundo real com os resultados dos estudos fase 3 randomizados, de uma maneira geral,
os resultados clínicos de eficácia dos estudos de mundo real, eles são geralmente um pouco inferiores do que os resultados dos estudos clínicos randomizados. O que corrobora, na realidade, essa inclusão maior, mais diversa, de outros pacientes com mais comorbidades ou com mais idade nos estudos de mundo real, porque os estudos de mundo real eles são menos controlados, menos rigorosos. Então, talvez isso explique o fato de que os resultados de eficácia são discretamente inferiores, né? O que me atrai muito nessa possibilidade dos estudos de mundo real não é nem a eficácia. A eficácia a gente já viu, né, nos estudos randomizados. Mas é mais entender toxicidade e a chance daquele indivíduo, de fato, completar o tratamento. E isso é fundamental. E aí, Poliana, para a gente encerrar aqui o bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre outros desfechos em oncogeriatria. O que, além da sobrevida global, da taxa de resposta, a gente precisa estar atento para entregar para o nosso paciente? Eu acho que é lógico que sobrevida é um desfecho interessante, mas talvez para o nosso paciente idoso, sobrevida sem qualidade, sem independência, não seja tão interessante assim, né? Então, acho que desfechos que levem em consideração o objetivo do paciente com aquele tratamento, a preservação da qualidade de vida, a preservação da sua independência, da sua possibilidade de se manter independente, autônomo, eles são extremamente importantes, né? Então, a gente tentar trabalhar cada vez, né, mais com os PROMs, então com aqueles desfechos focados no paciente, na experiência do paciente e na utilidade do tratamento para ele, né? Os objetivos que o paciente tem com aquele tratamento. Acho que isso em geriatria tão importante e para alguns pacientes até mais importante do que ter mais tempo de vida. Né, mais tempo de vida, mas com que qualidade? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso quando a gente está falando dessa população. Eu queria só fazer uma observação rápida em relação. Você falou bastante de comorbidade, você trouxe isso agora. A gente não pode deixar de falar sobre as interações medicamentosas, né? Nesse grupo, acho que é importante, ainda mais agora a gente tem uma nova estratégia de tratamento, né? Um novo antiandrogênico que talvez tenha menos interação medicamentosa. Isso impacta um pouco na decisão, né, Fábio? Não, sem dúvida. O que eu me acostumei hoje, eu sempre tenho no celular um aplicativo que checa, é o drugs.com, e aí ele checa as interações medicamentosas. Então, eu sempre ponho lá as medicações que o paciente toma e eu peço para o aplicativo checar. E sim, isso eu já faço de rotina com todas as drogas, até porque eu uso bastante droga oral, né? Então, câncer de rim usa bastante droga oral, câncer de próstata usa bastante droga oral, câncer de bexiga também está usando agora. Então, a gente tem que checar isso daí, sem dúvida. Faz parte da nossa prática. Né? Que pode impactar de maneira importante aí na qualidade de vida do paciente, né? E nos riscos também. Né? Na adesão do tratamento também. Exatamente. Sem dúvida. Mas você sabe, o que você estava falando de se preocupar mais com qualidade de vida do que quantidade de vida, mas eu acho que isso tem uma questão cultural importante envolvida, porque no Brasil, eu ainda acho que os pacientes estão mais preocupados com quantidade de vida do que lá fora. Até porque lá fora, nos Estados Unidos, eu morei um tempo lá, trabalhei um pouco lá, está muito mais bem estabelecido o tal do hospice care do que no Brasil. Existe um preconceito grande no Brasil com o tal dos cuidados paliativos, entendeu? No final das contas, os cuidados paliativos, a quimioterapia é paliativa, na maioria das vezes, no câncer metastático, né? Só que sempre se confunde o que é o paliativo, de repente eles acham que é os últimos dias de vida que ele está. E era muito mais comum o paciente lá nos Estados Unidos, eles tinham o conceito de, assim, talvez de uma maneira exagerada, eles passam para o paciente literalmente o que o paciente tem, as opções de tratamento que o paciente tem, os resultados das opções de tratamento que o paciente tem, e aí eles falam, você faz o que você quiser. Então, eles passam a responsabilidade para o paciente, do paciente tomar a decisão de fazer o tratamento. E eles eram até que cruz, assim, olha, a estatística é essa, a sobrevida mediana é tal, a chance de ajudar é tal, e não sei o que, você faz o tratamento se você quiser. Eu acho que isso é uma questão até legal deles fazerem isso daí, né? Mas eu percebi que não era só isso. Eu tinha uma sensação que nos Estados Unidos os pacientes eles querem ter
a sensação de empoderamento, de eles saberem o que é melhor para eles tomarem na vida dele. E no Brasil, eu acho que a gente tem uma questão muito mais paternalista do médico e sempre tem aquela pergunta fatídica: se fosse o seu pai, você faria o quê? Entendeu? De fato. Então, Eu acho que a gente está aprendendo a compartilhar decisão aqui, né? A ter esses dados, a colocar na mesa de uma maneira mais gentil, né? Assim, de uma maneira a não esconder dados, mas a discutir mesmo, a colocar as coisas, né, de uma maneira que o paciente entenda, de que ele entenda riscos e benefícios e de que a gente juntos chegue a uma decisão. Porque é muito difícil também para o paciente decidir se ele não entende tudo o que pode acontecer com ele, tratando ou não tratando. Eu acho que o nosso papel é tentar dar um pouco dessa visão de possibilidades. A gente também não sabe tudo o que pode acontecer nesse caminho dele, né? A gente tem algumas possibilidades que a gente pode discutir nesse caminho e tentar entender o que é o objetivo dele, assim, qual é a preferência dele. Então, determinado efeito colateral para ele, para alguns pacientes vai ser, não, ok, tudo bem se eu tiver que passar por isso. Para outros, não. De jeito nenhum eu quero passar por isso. Então, a gente poder adaptar também baseado naquilo que é importante para aquele indivíduo que está na sua frente, né? e quando a família não quer que o paciente saiba o que ele tem? Esse acho que é um grande desafio da nossa cultura, né? Essa pergunta é muito comum, né, pra gente, porque pra gente, geriatra, muitas vezes a gente tem o paciente na frente e a família atrás fazendo mímica, né? Assim, pra gente não dizer. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ser agente de mudança é a gente brigar pela autonomia do nosso paciente. Se o paciente é lúcido, ele não tem nada que interfira na sua cognição, né? Ele emocionalmente é um paciente que está bem, estável, não existe motivo para eu esconder de uma pessoa lúcida, né, que muitas vezes tomou decisão a vida inteira para ele, para a família, foi diretor de empresa. Não existe razão para eu achar que essa pessoa é incapaz de receber uma informação porque ela é uma notícia ruim, porque ela é uma notícia difícil de receber, né? E quando a gente pensa no nosso compromisso ético, o nosso compromisso ético é com o paciente. O paciente ele poderia me dizer, eu não quero que a minha família saiba, mas não o contrário. O contrário do ponto de vista ético, se esse paciente é capaz cognitivamente, não deveria acontecer. A gente culturalmente inverte isso. Mas a gente tem que saber que a gente está errado quando a gente está fazendo isso. A gente está fazendo uma infração ética do nosso código de ética quando a gente faz isso, né? Então, isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito com as famílias, de olha, eu entendo a sua preocupação, eu entendo a sua dor, mas eu não posso submeter o seu pai, né, a um tratamento que pode ser penoso para ele sem discutir isso com ele. Ele tem o direito de participar dessa decisão. E eu acho que a gente está vivendo hoje um novo envelhecimento, onde as pessoas que estão envelhecendo estão cobrando mais o respeito por elas, por quem elas sempre foram, né, e aceitando menos essa interferência. Porque é diferente quando o paciente diz para mim, olha, Poliana, não quero discutir essas coisas, discute com meus filhos. Né? É diferente quando o paciente entende que ele está delegando a decisão. E isso é uma decisão. Delegar é uma decisão. Agora, é diferente quando eu delego sem discutir com ele. Né? Quando eu delego por ele, sem saber se ele queria delegar ou não. Então, o paciente tem o direito de me dizer, eu não quero que as pessoas saibam, né? Eu quero que você discuta comigo, eu não quero que a minha família saiba. A família não deveria ter esse direito, porque de verdade ela não tem esse direito, né? De verdade ela não tem. A gente tira o direito do nosso paciente quando a gente passa essa decisão para a família sem discutir com ele previamente. Então a gente tem que ser agente de mudança. Muito bom, isso é educação para o envelhecimento. Gente, obrigada, o bate-papo tá bom, mas vamos encerrar. E eu queria lembrar, né, aos nossos ouvintes que a principal forma da gente otimizar a jornada do idoso com câncer, seja com neoplasia de próstata ou qualquer outro tipo de tumor, é oferecendo um cuidado coordenado e guiado por intervenção geriátrica. Queria agradecer a cada um de vocês.
Fábio, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E aí, nesse episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, a gente conversou sobre o cuidado ao idoso com neoplasia de próstata avançado. E eu espero que esse bate-papo tenha contribuído para que você amplie a sua visão sobre o tratamento do idoso com câncer. Agradeço novamente a Bayer por ter apoiado a nossa iniciativa. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, no nosso site e de nos acompanhar nas redes sociais para ficar atualizado a tudo que se refere à oncogeriatria. Obrigada e até o próximo episódio.